Pai, a Tua palavra, Senhor Pai, foi dada a nós, mas ela, Senhor Pai, não tem nenhum efeito, Senhor Deus, sobre um coração regenerado, até que o próprio Espírito, Senhor Pai, regenere esse coração pela Tua palavra. E depois de regenerado, Senhor Pai, é a única fonte, Senhor Pai, em que nós nos alimentamos, a Tua palavra. Nossas almas, Senhor Deus, não podem, Senhor Deus, misturar os alimentos do mundo com os alimentos do céu. Oh Deus, não é possível viver sobre uma dieta, Senhor Pai, de mistura de Cristo com alguma coisa. Cristo precisa ser tudo em todos os que são seus filhos. Oh Deus, e quando nós tentamos fazer isso, Senhor Pai, nós ficamos numa situação mais difícil que o mundo à nossa volta, porque, Senhor Pai, nós cocheamos entre dois caminhos. Nós, Senhor Pai, tentamos manter um pé, oh Deus, no Teu reino e um pé no mundo, mas essa não é a história daqueles que são redimidos, Senhor Pai. A história dos redimidos, Senhor Deus, é daqueles que foram tirados do império das trevas e levados para o reino do Filho do Seu amor. E agora, Senhor Pai, tudo que eles fazem no mundo Senhor Pai, é para proclamar as virtudes, as belezas, as glórias, ó Deus, daquele que nos chamou para a Sua maravilhosa luz. Que o mundo nunca olhe para nós, Senhor Pai, e tenha a impressão de que nós não vivemos numa maravilhosa luz. Que não vivemos, Senhor Pai, cheio de luz externa, porque estamos cheios de luz dentro. A situação do homem, Senhor Pai, longe de Ti, não é só que ele está nas trevas como um homem cego, Senhor Pai, ó Deus, ou como um homem vivendo numa escuridão externa. Ó Deus, a Tua palavra diz, Senhor Pai, em Romanos 1, que pela Sua insensatez e porque os homens, conhecendo a Ti, não Te glorificaram como Deus, nem Te deram graças, o seu coração insensato se tornou escuridão. E quando nós pensamos, Senhor Pai, que o coração de um homem Senhor Pai, a fonte da sua vida, que, Senhor Pai, é do coração que saem as motivações, as intenções, as escolhas, as afeições. E se o coração do homem se tornou escuridão, se ele é a fonte da vida desse homem, tudo que brota, Senhor Pai, ó Deus, mesmo as coisas que externamente poderiam parecer boas, é escuridão. Porque uma fonte não pode jorrar duas coisas. Uma fonte de escuridão, Pai, só jorra escuridão. Nós sabemos, Senhor Pai, que Tu fizeste uma obra muito mais profunda do que atingir nossa mente com verdades. Nos deu um novo coração, uma nova natureza, ó Deus, para realmente termos olhos que veem a Tua glória. E então, como o apóstolo diz, anunciar as virtudes, Tuas virtudes, manifestadas em Teu Filho, no poder do Teu Espírito. Tu, Deus Trino, que nos chamou das trevas, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. É aqui que estamos. E se estamos aqui, uma vez que o homem adentra o reino do Seu Filho amado, nunca, Senhor Pai, nada separará este homem do Teu amor que está em Cristo. Que assim nós venhamos a ceiar nesta manhã, venhamos, Senhor Pai, a estar diante de Ti com corações realmente abertos pelo Teu Espírito, para que ele se expanda, para que caiba mais de Cristo, da altura, a largura, a profundidade desse amor que jorra do Teu coração para o nosso, pelo Espírito Santo que foi dado. Como Paulo diz, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Faça isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria meditar com os irmãos em 1 Coríntios 11, a partir do 18. Eu estou me sentindo aqui meio que em Nazaré. Deixa eu dizer por quê. A Bíblia diz que quando Jesus pregou na sua cidade, Nazaré, ele foi lido o profeta Isaías. Então Jesus sentou e falou naquela manhã, e foi uma das maiores pregações que o ouvido humano ouviu, porque ele estava naquela manhã dizendo ali sentado, ao explicar Isaías, que Isaías falou a respeito dele. Nossa intenção nunca é falar qualquer coisa que não seja a respeito de Cristo. E aqui, Santa Ceia, nós queremos falar sobre a ceia.
e esse é um texto dos mais claros sobre a Santa Ceia. 1 Coríntios 11, de 18 a 34, diz assim, são vários versos, mas é importante lermos. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais, como nós nessa manhã, na igreja, há entre vós dissensões. É óbvio que Paulo está falando na igreja local, está vendo, queridos? Ele não está falando sobre o ser humano, eu sou a igreja, não é? Quando vocês se juntam na igreja, há entre vós dissensões. E em parte o creio, ou seja, que as informações são corretas. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Essa é uma palavra, não vamos pregar a respeito disso, né? Já que vamos ler um monte de versículo e vamos falar de maneira geral. Mas essa é um apanhado fundamental, né? Importa que haja heresias no meio da igreja. Por quê? Para que os que são sinceros se manifestem. Ou seja, heresias nunca vão encontrar um lugar no coração de um cristão realmente regenerado. E Paulo diz que as heresias na igreja, por que tem tantos erros na igreja, tantas heresias? Então, Paulo diz, é bom, não é ruim, porque isso mostra quem são verdadeiros homens capturados pelo chamado eficaz. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Vou dizer, Paulo não recebeu isso de nenhum homem. Na verdade, Paulo não aprendeu o evangelho com nenhum homem. Ele aprendeu diretamente de Jesus Cristo. Ele nunca ensinou o que ensinaram a ele, como eu estou fazendo, e como eu aprendi durante toda a minha vida, ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. Paulo, ele ouviu todo o evangelho, e ele tem a visão mais profunda do evangelho, direto da boca de Cristo. É por isso que ele é um apóstolo, o último dos apóstolos. E ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai um pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então, muitas vezes, nós temos apontado em várias mensagens, pregações, que as crenças não produzem automaticamente um comportamento, ou um caráter, ou uma vida transformada, não é? E esse é um dos dramas das pessoas. Às vezes as pessoas
elas têm um conhecimento totalmente distorcido do Evangelho durante muito tempo. E aí, quando elas se encontram com as grandes verdades bíblicas, as grandes doutrinas da graça, da salvação, a verdade como foi restaurada na Reforma, a verdade bíblica, elas pensam que conhecer essas coisas são suficientes para mudar o caráter e mudar o comportamento, o viver diário. Mas, na verdade, isso não é verdade, nós temos apontado isso. Então, por exemplo, você pode acreditar em Deus e acreditar que Deus realmente te ama, e ainda assim ser tão ansioso quanto quem não conhece, e ainda assim ser tão egoísta quanto quem não conhece isso, tão confuso quanto as pessoas que não tem nenhuma visão de Deus, dessas grandes verdades, do que Ele revelou em seu Filho. Agora a pergunta que fica para nós é: por que não? Por que só conhecer corretamente? Por que quem pode fazer uma prova teológica e tirar 10, segundo a Bíblia, pode ser tão ansioso quanto os outros no mundo, ou que não conhecem, apesar de se dizerem cristãos, ou tão egoístas, ou tão confusos, ou tão problemáticos continuamente, porque as crenças não produzem automaticamente uma mudança de caráter. Não é algo que acontece automático. Eu conheço, então eu sou mudado. Crenças devem ser transformadas em caráter, modificado em desejos transformados por meio do que nós chamamos de práticas cristãs ou disciplinas espirituais, coisas que realmente pegam essas crenças e moldam o seu caráter através dessas crenças. É óbvio, fica evidente, que se as pessoas não têm a crença certa, ela não tem o conhecimento correto, então é totalmente impossível. Mas conhecer a verdade automaticamente não produz essas coisas. Então talvez a disciplina cristã por excelência seja aquela de que vamos participar hoje, do que estamos falando hoje, que é a observância da ceia do Senhor. Talvez alguém possa ter participado de muitas ceias e isso não ter mudado ela, porque certamente ela não participou da Santa Ceia. Então a ceia também é chamada do quê? De comunhão, também é chamada de Eucaristia, e através desse texto que Paulo está falando a respeito disso com os Coríntios, que nós acabamos de ler, você vê que foi um texto um pouco grande. Existe uma palavra grega que na verdade aparece várias vezes, 5 vezes, sinerkomai, a palavra, que significa reunir, significa unir, significa, eu diria, conectar. E essa palavra ela vai aparecendo, e ela é traduzida de diferentes maneiras ao longo do texto. Então, quando você está lendo em português, não é tão marcante, mas na verdade é o tema do que o apóstolo Paulo está dizendo. O tema é que a ceia do Senhor conecta coisas que de outra forma seriam fragmentadas, não estariam de maneira nenhuma conectadas, estariam fragmentadas, dispersas. E então, para entender o que significa observar a ceia do Senhor e fazer com que ela realmente molde o seu caráter, ou seja uma das principais disciplinas espirituais que transforma aquelas verdades em caráter e mudança de vida, você precisa saber quais são essas conexões que ela faz. Ao saber isso, então você pode tomar realmente da Santa Ceia do Senhor. Você está discernindo, né, o corpo de Cristo. Então a gente quer examinar, nesse tempo que a gente tem, 4 dessas conexões das quais Paulo fala aqui. 4, eu diria, maneiras pelas quais a ceia do Senhor conecta as coisas. E há outras coisas que ela conecta, mas nós temos sempre que escolher aquilo que é mais adequado, para se falar num determinado
quantidade de tempo. Então ela conecta primeiro o presente ao passado. Em segundo lugar, ela conecta a sua alma a Deus. E em terceiro lugar, ela conecta o indivíduo à comunidade dos redimidos. Em quarto lugar, ela conecta a história da sua vida ao futuro. Então você vê 4 coisas. E vamos tentar descompactar isso antes de tomarmos juntos da Santa Ceia. Então, em primeiro lugar, ela conecta o presente ao passado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a ceia do Senhor, ela conecta o presente ao passado, porque ela imediatamente conecta você à noite em que Jesus foi traído. Então ela te conecta ao passado, sempre que observamos a ceia do Senhor, não estamos falando apenas do presente, do que está acontecendo hoje, né, em julho de 2023, estamos recordando aquela última ceia de Jesus com os discípulos na noite em que ele foi traído. Então nós estamos voltando para aquela noite, nós estamos voltando para o cenáculo, nós estamos juntos com eles ali naquela noite. A gente tem que perguntar que tipo de noite foi aquela. Era uma noite de Páscoa, não é? Era uma refeição pascal. E na Páscoa, geralmente uma pergunta é feita a uma das crianças judias que eram ensinadas, e a Páscoa era a maneira de fortalecer isso mais ainda. A pergunta era: por que esta noite é diferente de todas as outras noites? O que marca ela? É óbvio que é porque ela se referia ao grande ato de libertação em que Deus tirou os israelitas do Egito, séculos e séculos, milhares de anos atrás. E aqui está o que aconteceu na Páscoa, né? Os israelitas eram escravos no Egito, e o rei do Egito, Faraó, ele não quis libertá-los. Quando Moisés disse: deixe meu povo ir, portanto Deus enviou o anjo da morte ao Egito. E esse anjo da morte foi, na verdade, o dia do julgamento. Deus estava mostrando, Deus estava dando uma visão do que será o dia do julgamento. É isso que é o anjo da morte. O que Deus está fazendo aqui, numa pequena escala, numa escala menor, Ele estava derrubando, trazendo, derramando, eu diria melhor, trazendo o tipo de justiça divina que Ele vai mostrar no dia do juízo, no dia do julgamento, quando Ele colocará tudo em ordem, quando todas as coisas vão ser chamadas diante do juiz. E como Jesus disse, nenhuma palavra frívola dita será deixada de fora. É isso que o anjo da morte naquela noite simboliza. É isso que ele está mostrando numa escala menor. No entanto, por causa do que o Egito havia feito, Deus permitiu então uma espécie de resumo, uma espécie de trailer, do que vai ser o dia do julgamento, para nós termos essa visão. E os israelitas, como vocês podem ver, eles eram seres humanos como os egípcios. Eles estavam tão sujeitos à justiça e à ira de Deus e ao julgamento divino quanto qualquer outra pessoa. Os israelitas não estavam fora, como aquilo era em pequena escala, uma amostra do dia do julgamento. Você vê que os judeus não estão numa situação nem um pouco melhor, porque eles eram pelo sangue descendentes de Abraão, porque eles seguiam lá os rituais, porque eles faziam oravam a Deus, porque eles diziam que adoravam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não estavam numa situação nem um pouco melhor do que
os egípcios. Eles estavam tão sujeitos à ira de Deus e ao anjo da morte e ao julgamento divino como qualquer outra pessoa, como uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum do que eles conheciam, apesar dos privilégios que eles tinham. Então, como eles iam sobreviver ao anjo da morte? Eles iam sobreviver porque eram descendentes de Abraão? Eles iam sobreviver porque eles eram melhores que os egípcios? Porque eles não adoravam aqueles deuses egípcios? Porque eles conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Eles iam sobreviver ao dia do juízo, sobreviver ao anjo da morte, porque eles cultuavam do jeito que podiam o Deus certo e não todos os deuses egípcios? Aqui está o que Deus disse a eles: em cada casa as famílias israelitas devem se reunir e fazer uma refeição. Eles devem matar um cordeiro e comê-lo e colocar o sangue nos umbrais das suas casas. Eles se abrigam debaixo do sangue, ou eles, não há nenhuma diferença entre eles e os egípcios. O cordeiro morre no lugar dos que estão dentro da casa, e se isso não acontecer, não importa se é egípcio ou judeu, o anjo da morte, o juízo de Deus, sua ira infinita está sobre ele tanto quanto sobre todos os outros. Então, quando o anjo da morte vier e ver o sangue nos umbrais, a Bíblia diz: o anjo da morte passará por cima da família e eles serão salvos. Não porque são judeus, não porque cultuam de maneira certa, não porque são melhores, não porque são mais morais, mas por causa do sangue. Você podia achar muitas diferenças, você olhando de como eram os judeus e como eram os egípcios, e você podia até chegar à conclusão de que eles eram muito melhores, mas o anjo só passaria se houvesse o sangue. Como resultado, porque eles se abrigaram, eles se esconderam sob o sangue do cordeiro, porque o cordeiro morreu no lugar de qualquer um que tivesse dentro da casa. Então eles foram salvos do juízo, da ira de Deus, do dia do julgamento. E eles foram libertados, e eles foram trazidos para fora, e isso era a Páscoa. Moisés, em Êxodo 12, diz assim: portanto, deve haver um memorial perpétuo, que nunca deve ser mudado, que uma vez por ano esta refeição te lembrará daquela incrível, maravilhosa e grande libertação. Vocês nunca vão esquecer que a única coisa que diferenciou vocês dos egípcios foi o sangue, que vocês em nada eram melhores que os egípcios, a não ser o que Deus fez por vocês, que vocês não eram bons e eles maus, que vocês não eram dignos e eles indignos, que houve essa maravilha, essa incrível libertação do dia do juízo, só por causa de alguém que não era vocês, só por causa de coisas que vocês não fizeram. Então, ele, além de instituir a Páscoa, ele disse que não podia fazer mudança nenhuma. Ele diz: portanto, deve haver um memorial perpétuo que nunca deve ser mudado, que uma vez por ano esta refeição te lembrará daquela incrível, maravilhosa e grande libertação. Nunca deve haver mudança nenhuma até a noite em que Jesus foi traído. Porque na noite em que ele foi traído, era na Páscoa, e ele estava celebrando a Páscoa com seus discípulos. Nós sabemos que ele mandou eles arrumarem o lugar onde eles celebrariam a Páscoa juntos. Ele estava presidindo, sempre alguém na casa presidia, mas imediatamente ele começou a fazer mudanças.
Jesus começou a fazer mudanças. E o que é uma coisa incrivelmente audaciosa de se fazer, quando você vê que Moisés disse: isso nunca deve ser mudado. Vocês devem observar cada detalhe, as ervas amargas, o cordeiro, a refeição. Vocês devem observar tudo. Vocês não podem mudar absolutamente nada. Então hoje nós devemos olhar para trás, para esse grande ato de salvação, porque a primeira coisa que Jesus fez foi se levantar e começar a falar sobre o pão. Mas em vez de dizer como presidente, como a quem ministrava na casa a Páscoa, este era o que era dito, é o que tinha que ser dito na Páscoa: este é o pão da nossa aflição que comemos no deserto. Em vez de Jesus dizer isso, este é o pão da nossa aflição que comemos no deserto, ele pegou o pão sem fermento e disse: este é o meu corpo, este é o pão da minha aflição, este é o meu corpo que recebeu sozinho a aflição no deserto final, no deserto mais sombrio do que aquele deserto. Esse é o deserto que eu vou enfrentar sozinho. Esse pão fala do meu corpo partido, do deserto que eu vou enfrentar sozinho, do deserto abrasador, do deserto do juízo, do deserto do lugar da morte. E quando ele disse: aqui está o pão e aqui está o cálice, naquela noite, na Páscoa, eles comiam o pão sem fermento e beberam taças de vinho, mas não houve, e essa é outra mudança incrível aqui, não houve o cordeiro sacrificado, como era para ver na Páscoa. Você não vê Jesus falando sobre o cordeiro sacrificado. Ele tem o pão, ele tem o cálice. Por quê? Isaías e todos os grandes profetas sabiam que o anjo da morte não havia passado por cima dos israelitas, e que os pecados dos filhos de Israel não haviam sido perdoados por causa daqueles animais que foram mortos. Eles sabiam, aqueles pequenos animaizinhos mortos, que o seu sangue foi colocado na porta, nos umbrais da porta. Os profetas sabiam que o anjo da morte, ou o juízo de Deus, o juízo final em miniatura que foi trazido naquela que eu diria que foi a noite mais escura até a morte de Jesus, porque nunca acontece o que aconteceu naquela noite no Egito, não é? Uma coisa, mesmo quando você enfrenta uma pandemia, as pessoas morrem, outras, a maioria vive. Nunca houve todos os lares, imaginem todos os lares, vamos falar só do nosso bairro, todos os lares de Campo Grande com alguém morto, com um membro da família morto, ou todas as casas do Rio de Janeiro com um filho morto. Isso nunca aconteceu em época alguma. Essa escuridão, essa coisa terrível que apontava para o juízo de Deus. E os profetas sabiam que aqueles animaizinhos que foram mortos, seus sangues salpicados, não era que livra você realmente do anjo da morte. Por quê? Porque por mais doces que fossem aqueles animais, por mais sem pecado que eles fossem, eles não podiam tirar pecados. Essa é a razão pela qual Isaías diz, um dos textos mais famosos da Bíblia, em Isaías 53, diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguiu o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Quem é? Isaías não diz. Ele chama de servo sofredor. Nem Isaías tinha uma visão clara ainda de todas essas coisas. O ponto é que Isaías e os outros profetas estavam dizendo: aqueles cordeiros não tiraram nossas iniquidades, não fomos poupados por causa deles.
Nenhum dos animais mortos no templo e nenhum de todos os animais mortos em todas as casas na Páscoa livra a gente das nossas iniquidades. Isso quem fará é o servo sofredor. Então eles apenas apontavam, eles apenas representavam outra pessoa, algum outro substituto, que, como eu disse, nem os profetas entendiam completamente. Na noite em que Jesus foi traído, Jesus Cristo disse: sou eu. Que noite, não é? Sou eu. Esta noite, eu estou dizendo, ela é diferente de todas as outras noites, porque agora está o verdadeiro Cordeiro de Deus no mundo. A única coisa que pode lidar com o anjo da morte, a única coisa que pode salvar você. Você é tão mau e indigno quanto a pior pessoa que você possa imaginar. Como um egípcio, um israelita podia se achar puro, filho de Deus, enquanto o egípcio era um pagão. Mas os dois, você vê, se não houvesse sangue, morreriam do mesmo jeito. Ele disse: este é o meu corpo, este é meu sangue, eu sou o prato principal. É por isso que nessa celebração, não como Moisés disse que nada poderia mudar, é por isso que não há um cordeiro aqui, porque eu sou o cordeiro. O que ele estava dizendo era: eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo, eu sou o servo sofredor, que Isaías diz, em que ele foi moído, ele foi afligido pelas nossas iniquidades. Portanto, naquela noite Jesus Cristo estava dizendo: minha morte é o evento culminante para o qual tudo foi criado. Toda a história, porque se Deus decretou na eternidade que Ele seria glorificado eternamente pela glória da sua graça, seria através da cruz. E Deus só criou o mundo por causa daquela sexta-feira, pela qual Ele seria a glória da sua graça para sempre, seria exaltado, e Ele poderia mostrar todas as belezas que nem o céu tinha visto do Cordeiro, que é a sua imagem. Então, cada sacrifício, cada libertação no Velho Testamento, cada profeta, cada sacerdote, cada rei, cada libertador, né, como os juízes, estavam simplesmente apontando para aquela noite. Eu estou dizendo, tudo na Bíblia estava apontando para esta noite, estava apontando para mim. Não vou apenas livrá-lo daquela escravidão, desta ou daquela, dessa dificuldade no casamento, não, daquela dificuldade emocional, daquela, não, social ou econômica, ou problema parcial da vida. Eu vou lidar com o teu pecado, com o teu grande problema e único problema, finalmente, o único problema pela qual você não tem como escapar do anjo da morte, do juízo de Deus. Eu vou lidar com a própria morte nesta noite. A morte é o juízo de Deus, né? O salário do pecado é a morte. Então, esta é a noite diferente de todas as outras noites. Quando você pega o pão e quando você pega o cálice, há uma conexão direta entre o que está acontecendo aqui agora, no dia de hoje, e o que aconteceu naquela noite no cenáculo. Tu está ligado àquilo. Agora, essa é a primeira conexão, que eu disse que a palavra em grego que Paulo usa várias vezes, está falando sobre conectar, unir. Essa é a primeira. A segunda conexão é que isso conecta a alma a Deus, conecta seu coração a Deus, porque quando Jesus Cristo diz: este é o meu corpo, e coloca algo em sua mão, como naquela noite, este é o meu sangue, e coloca o cálice em sua mão, uma coisa muito, muito clara, não é isso, é que Deus está se tornando acessível a você, de que da única maneira possível, e você vê, não baseado nada em você, não faria diferença, como eu disse, se a casa era de um egípcio ou de um israelita, não houvesse sangue, o anjo da morte
tinha acesso completo, não parcial, porque eu era egípcio, completo, o mesmo resultado no fim. Por isso Paulo diz, não há diferença, não é? Então, e essa é uma declaração incrível. Ele está dizendo assim: eu estou me tornando acessível a você, eu estou me entregando a você, eu estou me conectando a você. Essa é a segunda coisa, essa é a segunda conexão. A ceia do Senhor não é apenas sobre crer de maneira geral no Evangelho, crer que Jesus morreu na cruz, crer que há 2000 anos atrás Ele viveu, morreu, é sobre comunhão, não é? União comum, união real, é sobre uma conexão profunda comigo, Jesus diz. Por isso ele fala que a paz dele seria a paz daquelas pessoas, a alegria dele seria a alegria daquelas pessoas. Qual é a natureza dessa conexão? Quando Jesus Cristo disse, este é o meu corpo, o que ele quis dizer? Há uma visão na história da igreja, entre católicos, protestantes, a respeito disso. Muitos puritanos, por exemplo, morreram simplesmente por defender uma visão bíblica da Santa Ceia. E existem basicamente duas visões, e isso então divide por séculos e séculos, não é? E a Igreja Católica sempre diz que quando Jesus disse, este é o meu corpo, ele estava literalmente dizendo que aquilo era o corpo dele, não é? Ele não estava dizendo, a Igreja Católica disse, isso representa o meu corpo. Ele disse, porque Jesus disse essas palavras, este é o meu corpo que é partido por vós. E a Igreja Católica disse, ele está dizendo isso literalmente. Ele não está dizendo que isso representa o meu corpo, mas isso é o meu corpo. Então, na missa latina, hoc est corpus meum, este é o meu corpo, é o meu corpo. Ele está falando sobre isso, não como simbólico, mas aquilo ali se transforma, né? Tem a transubstanciação no próprio corpo de Cristo, porque ele disse, este é o meu corpo, não é simbólico. É o que a Igreja Católica disse. Então, quando você pega o pão e pega o cálice, você está recebendo uma graça salvadora literal no elemento, né? Porque aquilo é o corpo literal de Cristo, é o sangue literal, de maneira real, de maneira automática, não é? De Deus. Se você quer vida eterna, você tem que comer e beber, porque aquilo, o pão que nós vamos comer, se transformou literalmente em Cristo, e o sangue literalmente no sangue de Cristo, de tal maneira que se alguém era excomungado e não tomasse da Santa Ceia, não tinha nada a ver com Cristo. Os protestantes levantaram sua voz há séculos atrás. Não, é simbólico. Quando Jesus disse, este é o meu corpo, não estava dizendo isto é literalmente o meu corpo. Ele estava dizendo, isso representa o meu corpo, isso simboliza o que estou prestes a fazer por vocês. Nós somos protestantes, não precisamos explicar muito o que entendemos, o que os reformadores ensinaram, o que levou os puritanos para a fogueira ao falar a respeito disso. No entanto, eu gostaria de salientar que existem alguns, mesmo na visão correta protestante, às vezes pode haver um pequeno problema, não é? Então, mesmo se apegando ao que é certo, você precisa se apegar à inteireza do que é certo. Em primeiro lugar, a visão católica, quando os católicos dizem, Jesus disse, este é o meu corpo, ele não disse, isso simboliza o meu corpo, é óbvio que é um problema, não é? Porque o fato é que quando aquilo estava acontecendo, naquela noite em que ele foi traído, como Paulo está dizendo, na noite em que foi traído, como Jesus me disse, a noite em que ele realmente disse essas palavras,
A noite que ele disse como um ser humano essas palavras para aquelas pessoas no cenáculo, o seu corpo estava segurando o pão. O seu corpo não era o pão literalmente. Seria ridículo entender isso, não é? Mesmo meramente intelectualmente. O pão e seu sangue real, o seu corpo e o seu sangue real não haviam sido derramados. E o seu corpo não havia sido partido. Não é? É óbvio que ele estava falando, isso simboliza. Porque naquele momento, o sangue de Jesus estava correndo nas suas veias, bombeado pelo seu coração. E o corpo dele é o que estava segurando o pão e segurando o vinho. Aquelas coisas não podiam ser o seu corpo, já que o corpo dele segurava aquelas coisas. E o cálice não podia ser seu sangue literal, já que o sangue dele estava nele, como o teu sangue hoje está todo em você, bombeado pelo teu coração, pelo teu sistema. Então, o que significa? Significa que quando Jesus realmente disse, este é o meu corpo, ele estava falando simbolicamente, tinha que ser. Seu corpo e seu sangue ainda estavam intactos. Então, ele estava dizendo, isso representa o meu corpo, representa o que vai acontecer amanhã, representa o sacrifício que vai ser feito. Naquele momento, nem havia sacrifício nenhum feito. Então há um grande problema você dizer, olha, você só terá a vida eterna se você comer e beber do cálice. Quando você, por exemplo, vê o livro de João, você tem todos os tipos de lugares no Novo Testamento que dizem isso. Diz assim, se você acredita nele, se você é levado pelo Espírito Santo, pelo chamado eficaz a recebê-lo, se você olha para ele, seus olhos são abertos finalmente, você tem a vida eterna. E não há menção sobre pão e cálice. No entanto, você tem lugares como em João 6, perceba, é uma abordagem dos protestantes, no sentido dos reformadores, não é? O que está aqui, porque apontando para o símbolo, não é? Isso não lhe dá graça, tomar do pão nesta manhã, não lhe dá graça e poder de Deus, que se você for para casa e tiver o seu tempo de silêncio e abrir a sua Bíblia, apesar de você ver a ideia de que aquilo realmente se torna literalmente o corpo de Cristo e o sangue, ser totalmente estranha à Bíblia, a ideia também de que isso é um símbolo, no sentido de que se você não tem essa disciplina espiritual na sua vida, que você pode simplesmente ler a sua Bíblia, fazer a sua oração, isso é entender menos do que a Bíblia disse. Porque, como eu disse, a visão protestante está correta, mas você pode ter ela de maneira superficial. E muitas pessoas vão pensar, essa é um símbolo. Isso é um símbolo. Sendo um símbolo, se você ler a sua Bíblia, orar na sua casa e não ter nada disso, é a mesma coisa, mesmo Jesus tendo instituído isso. Mas, por exemplo, João 6, nos versículos 53 e 54, Jesus disse, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Quando ele diz isso, muitas pessoas que ouviram ele ficaram ofendidas. Os judeus ficaram com raiva. Eles disseram, do que ele está falando? E todo mundo começou a ir embora. Nós sabemos que até Jesus perguntou se os discípulos não iam embora também. Que conduras são essas palavras? Quem pode ouvir isso? As pessoas que ainda estão lá, que não foram embora, começaram a questionar Jesus. E Jesus realmente disse, eu não estou falando sobre a carne. A carne não significa nada. As palavras que pronunciei são espírito e são vida. Agora, o que é isso? Você vê que a visão não é que também é meramente um símbolo. Um símbolo você pode ter, você pode não ter. Essa faz parte da disciplina espiritual com a qual nós somos transformados. Então, Jesus está dizendo, olha, não estou falando de me alimentar, de me alimentar de minhas palavras, literalmente comer algo, né? Comer. Minhas palavras são espírito e minhas palavras são vida.
eu não quero que apenas você acredite nelas. Se minhas palavras não forem vida e espírito em você, então você está perdido. Eu não quero que você apenas acredite que eu te amo. Isso é como comer do pão, de um pão. Isso seria você dizer que é só um mero símbolo. Eu não quero que você apenas acredite que eu morri na cruz. Eu não quero que você apenas acredite no Evangelho. Eu quero que você se alimente do Evangelho. Que você se alimente da minha palavra. Que a minha palavra nutra a sua vida como o sangue que alguém beberia, o pão que alguém come. Então, apesar de os elementos não serem literalmente, né, e eles automaticamente fazerem algo, e são um símbolo, como a Bíblia diz, ele está dizendo, mas isso é um símbolo de algo real. Se você faz isso apenas porque você crê que Jesus morreu, você então não está tendo o que é real, porque as palavras dele são vida, não é? E são espírito. Eu quero que você se alimente deles. Eu quero que você beba a minha palavra verdadeiramente. Para entender o que Jesus está prometendo na ceia do Senhor, nós precisamos olhar para essa pequena palavra, lembre-se. Lembre-se. É por isso que ela está lá, né? Por quê? O que você está fazendo? Qual é a coisa que você está realmente fazendo? O que nós vamos fazer daqui a alguns minutos? Ele não diz apenas coma e beba. Não diz apenas isso. Porque então essa seria a visão católica, que diz que automaticamente ao comer e a beber, você está participando de Cristo. Porque aquilo é o corpo literal e a visão. Mas muitos, mesmo protestantes, agem assim. Ele diz, coma e beba em lembrança. Coma e beba em memória. Bem, você diz, o que é lembrança? A propósito do original, a palavra, o problema com a palavra em português é que a gente vai perdendo. A palavra lembrança é uma palavra muito fraca em português, de várias formas, que nós podíamos explorar aqui e não temos tempo. Mas ela perdeu o seu poder. Então, quando você e eu pensamos na palavra em português, memória, o que nós achamos que isso significa? Você acha que significa recordar, né? Que legal, você lembra que Jesus realmente esteve no cenáculo, partiu o pão. A palavra em português, memória, lembrança, significa muito mais do que isso quando você vê. Eu já até preguei um sermão inteiro sobre isso, quando eu disse e não te esqueças, que quando você lembra de algo, mas aquilo não afeta as suas afeições, você não lembrou de verdade. Eu lembro até que eu usei a comparação que lembrar traz de volta os mesmos sentimentos que você teve quando aquilo aconteceu. É por isso que se você odeia alguém e você ficar sem ver ela há anos, quando você vê a pessoa na rua em algum lugar, você sente a raiva de novo. Você está lembrando. Quando você olha para algo passado e que não causa nada em você, na verdade não é memória. Então, às vezes acontece com perfume. Alguém que você amava muito, que já morreu, mas quando você sente aquele perfume, você lembra daquela pessoa, e você lembra daqueles sentimentos doces com a pessoa. Isso é lembrar. Quando o Salmo diz, e não te esqueça, você está falando não se esquecer desse jeito. É quando você pensa no benefício de Deus, aquilo te enche de gozo e de alegria. Senão não é. Mas para voltar ao poder disso, você precisa perceber o que é o oposto de lembrar. No original é desmembrar. E você pensa, o que é desmembrar? Veja, quando você pensa em desmembrar alguém, você está pensando em mãos, em dedos, em braços e pernas, cabeça cortados. Foi desmembrado, não é? Certo? Porque a palavra membro significa uma parte de um corpo, não é? E lembrar significa não apenas recordar, significa enxertar, significa costurar, conexão, né? Significa fundir, significa pegar algo que na verdade não faz parte do seu ser e agora torná-lo parte do seu ser completamente. Por isso que ele está dizendo, quem não beber
do meu sangue comer, quem não ser parte de mim, se isso não for, se a minha palavra não for vida e espírito em você, for só saber, então você não tem a vida. Se esta manhã você está amargurado, você está desanimado e você está cheio de ansiedade, é porque você não acredita que Jesus Cristo se entregou por você, que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor do Universo, porque o Pai deu você a Ele na eternidade, Ele te tomou como dele de tal maneira que estava disposto a perder tudo por você. Ou você acredita nisso aqui, mas não lembra disso de verdade. Essas palavras não são vida na sua vida. Essas palavras não são espírito em sua alma. Você precisa comê-lo, você precisa digerir, como você digere o pão, e o pão passa a ser parte do seu sistema, dando a ele vida. Então, essa realidade precisa ser algo que seja espírito e vida em você. Então você vê como é totalmente contrária à Bíblia, a ideia católica, mas como uma ideia só de um símbolo que você vê uma vez por mês, como um pedaço de pão e toma o cálice e participou da ceia do Senhor, é uma ideia totalmente distante da realidade. Isso precisa saturar você, precisa que a verdade sobre o que Cristo fez alimente a sua alma e seja vida em você e seja espírito em você. E tudo em você, como a tua vida precisa do alimento que faz parte de você, para você viver, então cada movimento seu seja alimentado, nutrido por esse espírito e por essa vida que vem através disso. Precisa entrar e moldar a maneira como você pensa em si mesmo a partir de agora, como você pensa no mundo e pensa nas pessoas ao seu redor e pensa em tudo. Jesus em João 6 está prometendo que de uma forma única, de uma forma que não está disponível em nenhum outro lugar, você come e bebe suas palavras, sua verdade, o Evangelho, e o Evangelho torna-se parte de você, porque ele se torna parte de você, e ele é a sua vida, e é o seu espírito. E o que é um corpo sem vida e espírito? Está morto. Ou o Evangelho é a sua vida, é o seu espírito, ou não importa o que você crê, que ele viveu, que ele morreu. Então você se lembra de que Deus enxertou espiritualmente sua verdade, seu Evangelho, sua graça em você de uma maneira única. Mesmo Moisés, quando está falando só da Páscoa, ele diz: vocês vão relembrar desse dia maravilhoso, desse dia incrível, desse dia de maravilhas. De maneira que você não pode ter um momento de silêncio, você não pode ter um momento em nenhum lugar sem que isso esteja enchendo você. Portanto, a ceia do Senhor, se você se lembrar do passado e realmente foi religado, tem a conexão, como eu falei, de 4 conexões que ela faz, aquilo vai estar nas suas mãos, mas vai estar em seu coração. Aquilo vai ser espírito, aquilo vai ser vida em você, em sua vida. Ele está dizendo: este é meu corpo, este é meu sangue. Em terceiro lugar, isso te conecta à comunidade. Um comentarista, a propósito, ele disse, um puritano de 1 Coríntios, que ele estava feliz, e nós devemos ficar felizes com isso, que a igreja de Corinto era uma bagunça, né? Que nós devemos agradecer a Deus por aquela igreja ser aquela bagunça, porque se não fosse uma bagunça, Paulo nunca teria escrito essas coisas fundamentais à igreja para consertá-la, e nós nunca saberíamos muita coisa que sabemos hoje se não tivesse acontecido isso. Aqui está uma das coisas que a gente aprende sobre a ceia do Senhor, por causa
dessa igreja que era uma bagunça. O versículo 8 diz que havia divisões na igreja, e eram divisões tremendas. Se você voltar ao livro de 1 Coríntios, você vai ver que havia egos inflamados se batendo, houve conflitos partidários, houve terríveis conflitos, divisões, foi terrível. Agora, o que isso significava para a ceia do Senhor? Por que Paulo, quando está falando sobre essas pessoas dessa forma, está falando sobre a ceia? Antigamente a ceia do Senhor era celebrada no final do culto, depois do sermão, como a gente faz hoje, e era o clímax do culto, o clímax da adoração. Mas ao contrário do que é hoje, era uma refeição completa. Não era um pãozinho e um cálice de vinho. Você trazia a comida da sua casa, como a gente faz às vezes, né? E quando você chegava a essa parte do culto, essa parte final, a parte da ceia, sentava-se à mesa e preparava a sua comida e fazia uma refeição completa em comemoração, em lembrança da morte do Senhor. O que estava acontecendo nessa igreja, horrivelmente dividida. Paulo diz no versículo 20: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois enquanto comem, cada um de vocês vai adiante, sem esperar por mais ninguém. Vocês estão fazendo um ato de vocês, e não a conexão do corpo de Cristo. Um fica com fome, outro fica bêbado. Como assim? Como essas duas coisas aqui, em primeiro lugar, significava que algumas das partes desdenhavam das outras, como você vê o tempo todo acontecendo nessa igreja. E quando chegava a ceia do Senhor, eles engoliam a comida que eles levaram, e quando acabavam a sua refeição, não é? O que era para mostrar o seu desdém e sua atitude para com os outros, eles acabavam, eles iam embora, eles tinham terminado. É meio como é hoje, a minha relação com Cristo é eu e Cristo, não é? Isso é tão comum hoje. Além disso, dizem que algumas pessoas tinham comida suficiente, tinham vinho suficiente para ficarem bêbadas e para ficarem fartas, e outras ficavam com fome. Por quê? Porque você vê, se você fosse rico, você trazia muita comida, e se você fosse pobre, você tinha muito pouco. E foi uma refeição comunitária, ou seja, eles deveriam estar compartilhando ali. Paulo descobriu que essas divisões partidárias chegaram até certo ponto de divisões, de várias formas, até de classes, e as pessoas que tinham não compartilhavam daquele momento com as outras pessoas. Paulo, como resposta, disse algumas das coisas mais duras que são ditas a qualquer igreja, em qualquer lugar do Novo Testamento. Ele diz: vocês chamam isso da ceia do Senhor? Você vê que a questão aqui não é a comida em si. Você pode chamar da ceia do Senhor se você não está em plena comunhão com seus irmãos, se você está cheio de problema com eles, se por causa de qualquer coisa que seja, por classe, por opiniões, por egos, você não está em paz com seus irmãos, não é a ceia do Senhor. Então, aqui embaixo ele diz: se você for comer e beber o cálice do Senhor assim, você está trazendo julgamento sobre si mesmo. Pois quem come e bebe sem reconhecer o corpo de Cristo, sem se lembrar que faz parte de uma comunidade em que ninguém é bom, como lá Israel não era melhores que os egípcios, que eles só estavam participando daquele cordeiro por causa do sangue, porque por eles mesmos todos seriam mortos pelo anjo da morte. Se vocês comem e bebem sem reconhecer o corpo, sem se lembrar que faz parte de uma comunidade que come e bebe, lembrando o que alguém fez, quando todos vocês, não há diferença entre vocês, eram maus, então você come e bebe para a sua própria condenação. Você não reconhece a graça, não reconhece o evangelho. Você acha que de alguma maneira é melhor que os egípcios, e por isso que você foi livrado. Você acha que você é melhor do que o seu irmão, por isso você acha que você pode excluí-lo, você pode não dar a ele o seu perdão, sua comunhão.
Por que Paulo está tão chateado assim? O que incomoda é que o coração do evangelho é que você é salvo pela graça, não pelas obras. E toda divisão nunca é pela graça. Toda divisão é porque você acha que você é melhor e o outro é pior. Você não pode perdoar o seu irmão porque você acha que você jamais teria feito o que ele fez. Você acha que realmente a ofensa que ele fez a você é maior do que a ofensa que você fez a Deus. Isso nivela, a graça nivela as pessoas. A graça lá no Egito nivelou e disse aos israelitas: vocês não são melhores que os egípcios, vocês não são melhores que os pagãos. Sem o sangue, o anjo também da morte vai entrar. O juízo está sobre vocês. Seu desempenho não importa, suas obras não importam. Se você acha que ora mais tempo, saiba, não importa. Se você acha que é melhor que o irmão ali mais espiritual, porque você lê mais a Bíblia e não vê televisão e não vê não sei o que, não importa, você não entendeu. Os egípcios iam morrer porque não havia o sangue, e se não houver o sangue, você morre também, faça ou não o que você diz que não faz. Não é o seu pedigree, não foi o pedigree dos judeus que o salvaram. Em Cristo não há escravo, nem livre, não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Ele está dizendo o seguinte: todos são iguais debaixo da condenação. Se você não está, é por causa de Cristo. E se Cristo, você está unido a Cristo, você está unido ao outro que também não vale nada e não foi salvo porque ele merece. Mas se você foi salvo assim, então como é que você pode realmente não ter o seu coração unido a quem foi salvo da mesma miséria que você não sendo em nada melhor do que ele? Divisões. O que causa divisões sempre é o orgulho. O que causa divisões de classes, de raças, de espiritualidade, sempre é o orgulho. Paulo diz: se você tem essas divisões, e elas aparecem até na ceia do Senhor, como você ousa pegar esse pão, dizendo que o anjo da morte, o juízo de Deus, só não vai te destruir por causa de Cristo? Como você ousa? Você é uma contradição ambulante, porque a ceia é uma celebração do Evangelho. Porque a ceia se trata somente da graça, somente do sangue, somente do que ele fez. A ceia trata de que você e o egípcio eram iguais, e só o sangue pode te diferenciar. A graça de Jesus Cristo deve matar esse orgulho que faz você não ter comunhão com o seu irmão, não conseguir perdoar aquele, você não está discernindo o corpo. Ele está dizendo: você não está reconhecendo o corpo de Cristo, que conecta todos miseráveis por causa do sangue. O que isso significa? Então, a propósito, não menos importante, ele diz: porque vocês fizeram isso, alguns de vocês ficaram doentes, alguns de vocês morreram. O que significa? Morrer de verdade. Ele está falando de ficar doente de verdade. O que significa é que você não pode interpretar esse texto contrariando o ensino do próprio apóstolo Paulo em Romanos 8:1, que diz: não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quando você se entrega a Cristo, se você foi de fato regenerado, o castigo que te traz a paz foi jogado sobre ele, passado, presente e futuro. Você não é mais punido por aquele pecado se você está debaixo do sangue. No entanto, a sordidez normal da vida e os problemas e sofrimentos normais que compartilhamos com todas as pessoas do mundo ainda está sobre nós. Nós gememos com toda a criação, e Deus pode trazer muito disso na sua vida. É o que Paulo está dizendo. Se você estiver vivendo de uma maneira que contraria o Evangelho, ou seja, Deus usa essas coisas misericordiosamente para acordar espiritualmente as pessoas que realmente Ele salvou. Senão, não, é mero sofrimento como o mundo sofre. Paulo diz: e isso que está acontecendo, você sabe o que isso significa na prática? Eu vou dizer o que significa graça para quem realmente Deus deu ao seu filho. Significa relacionamento, significa unidade, significa que se esta manhã alguém com quem você não está
falando, ou está falando, mas seu coração está contrariado. Alguém que você guarda rancor, porque alguma coisa aconteceu, que essa pessoa não te agrada, né? Sempre é o orgulho. Alguém contra quem você está ressentido, você está torcendo para que coisas ruins aconteçam com ela. Você não vai dar essas palavras, né? O que significa? Significa que você pode acreditar que é um pecador salvo pela graça, que você é tão ruim quanto ela, que você é tão ruim quanto o egípcio, e que você só é salvo por causa do sangue? É claro que não. É claro que você se acha melhor. É claro que você acha que tem direito de estar ressentido porque essa pessoa é pior que você. Não há absolutamente nenhuma maneira de você manter rancor e amargura e ainda lembrar que você é tão ruim quanto aquela pessoa e salvo somente pelo sangue. Não há como você manter amargura e rancor sobre aquela pessoa se você sabe que o anjo da morte só não entra em sua vida porque Deus não guarda rancor contra você por causa do seu filho, apesar de quem você é. Portanto, pegar o pão e pegar o cálice e depois sair e ainda ficar amargo ou continuar amargo é porque você nunca lembrou. Você nunca fez isso lembrando, como Paulo está dizendo. Você está comendo julgamento para si mesmo. Você está dizendo: eu não acredito na graça de Deus, diz Paulo. Agora, não tomar é pior, porque tem algumas pessoas estranhas que dizem assim: eu estou com raiva, então eu não vou tomar da ceia. Ou seja, essa pessoa está dizendo o seguinte: eu desacredito na graça de tal maneira que eu não me arrependo. Entre fazer algo que demonstra que eu sou parte dos salvos somente pela graça, sendo mal, eu vou abraçar a minha maldade, porque a graça não me comove. Portanto, alguém que não toma da Santa Ceia porque está com problema com alguém, essa pessoa, ela está duplamente pior do que quem Paulo está dizendo aqui. Se você sabe que tem um relacionamento ruim ou alguns relacionamentos ruins, isso significa que você não pode comer e beber. Arrependa-se, é o que a Bíblia diz. Não comer e beber piora as coisas. Diz que você simplesmente está com o coração totalmente endurecido para a graça. Aí você pode assistir o culto, pode assistir outro culto, mas você não tomou da ceia. E sua mente assume o compromisso de se reconciliar e pedir perdão e lembrar que essas palavras devem ser vida em você, que realmente você foi conectado a Cristo, que realmente o anjo da morte não te visita, não é pela sua bondade, não é porque você não é egípcio, é só por causa de Cristo. Portanto, você não tem nenhuma razão, quando Paulo diz para eles, para Coríntios: que razão vocês têm de se orgulhar? Se o que vocês têm, vocês receberam. Porque um judeu devia no fim ficar orgulhoso contra os egípcios, se ele foi salvo só por causa do sangue? Se tirasse o sangue, ele também estaria morto. Então em que ele era melhor que um egípcio? Então qual era a razão da jactância? Paulo diz: para que ninguém se glorie. Em quarto lugar, isso conecta a sua história ao futuro. Como diz: quando você come deste pão e bebe deste cálice, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Quando Ele vier, o que vai ser? O que Ele vai trazer quando Ele vier? Um jantar, uma ceia. E aqui está o final do livro de Apocalipse. Então o anjo me disse: escreva: bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E ouvi uma voz alta do trono dizendo: agora a morada de Deus está com os homens, e viverá com eles. Você vê, conecta, e isso conectou para sempre. Agora a morada de Deus está com os homens e viverá com eles.
Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a velha ordem das coisas já passaram. Contemplar, Paulo diz: eu estou fazendo novas todas as coisas. Um jantar, quando chegarmos no novos céus, nova terra, há uma ceia. Por quê? Porque a dor se foi, o choro se foi, as lágrimas se foram, o mundo foi curado, não é? Toda a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Finalmente, todos os anseios mais profundos do seu coração e de toda a criação serão completamente satisfeitos em Cristo. Você estará cheio e nunca mais haverá qualquer sensação, em nenhum instante, de vazio. Uma ceia para sempre, desfrutando de maneira inimaginável Cristo, a palavra dele sendo vida e espírito em você. E isso é apenas o aperitivo da sua felicidade. Isso não é o fim, isso é o início da história. Quando você toma da ceia do Senhor, Deus está sussurrando para você. Isso conecta você ao futuro. Ele está sussurrando: eu estou incondicionalmente comprometido em te levar da onde você está hoje, em julho de 2023, até esta ceia comigo. Em O Senhor dos Anéis, para nós encerrarmos, Pepin, ele está na cidade de Gondor, e ele está sitiado, e nós sabemos que Gondor está caindo e todo mundo vai morrer, porque aqueles exércitos horríveis sitiaram a cidade, cercaram a cidade. Mas no último minuto ele ouve uma buzina distante, ele ouve um clarim, Pepin, e é dito, não no filme, mas no livro, são os chifres de Rohan. Não é a mesma coisa. A história de Tolkien diz que quando Pepin ouvia buzinas, quando ele ouviu aqueles chifres de Rohan de longe, eles sabiam que os cavaleiros de Rohan chegaram para resgatá-los. E muitos deles morreram, muitos dos cavaleiros de Rohan morreram, mas eles quebraram o cerco e salvaram todas as pessoas dentro da cidade, incluindo Pepin, que era um hobbit, E como eu disse no livro e não nos anéis, nos filmes, nós somos informados que aconteceu uma coisa para o resto da vida de Pepin. O livro diz que Pepin nunca mais pôde ouvir o som de uma buzina, de um clarim, sem cair em lágrimas. Que para o resto da vida, sempre que Pepin ouvia um clarim tocando, ele começava a chorar. Agora, por quê? Porque a buzina era um lembrete, o clarim era um lembrete físico, como o pão e o vinho para nós, era um lembrete audível de sua salvação. Quando ele ouvia uma buzina, ele revivia a sua salvação, ele revivia aquele dia que os cavaleiros de Rohan, com suas vidas, sua morte, salvou eles. O clarim, que era algo audível, conectava ele ao passado. Isso lembrou dos sacrifícios das pessoas, daqueles grandes cavaleiros de Rohan que morreram para eles serem salvos. Então Tolkien diz: não importa com que humor Pepin tivesse, não importa o que tivesse acontecendo, não importa se era o momento mais triste na vida de Pepin, não importa se algumas pessoas estavam irritando Pepin, se ele ouvisse o som da buzina, ele caía em lágrimas. Por quê? Porque isso lembrava de que cada momento dele, desde aquele dia, era uma dádiva da graça. Pepin lembrava, mesmo quando alguém estava irritando ele, mesmo quando a vida estava sendo difícil, ele ouvia o clarim e começava a chorar, porque ele lembrava que ele não devia estar ali, ele devia estar morto. Todos em Gondor deviam estar mortos.
e que foi porque ele ouviu aquele clarim, e os cavaleiros de Rohan chegaram, que ele estava vivo, que mesmo aquela vida difícil que ele estava vivendo, que mesmo aquele momento irritante, era um momento de graça, porque ele não devia estar ali, ele devia estar morto. Você vê essa buzina, mesmo à distância. Este é um chifre palpável. Era algo que ele ouvia, algo que você ouve, é algo que você prova, é algo que você vê. Isso conectará você à sua salvação. E aquele que se sacrificou, não cavaleiros de Rohan, mas um cavaleiro solitário, um cordeiro sozinho. E se isso é verdade, se essa palavra se transformou em espírito e vida em você, isso mudará a sua vida agora, porque infundirá seu presente com um conhecimento segundo após segundo, que cada segundo na sua vida é de graça, e é por causa da graça. E é isso que Paulo está dizendo: se vocês estivessem assim, você nunca estaria com essa coisa com o seu irmão, ou então você vai lá, isso vai acabar. Porque cada minuto é um minuto de graça que você vive. E é isso: lembrai, tomai, comei, fazei isso em memória de mim, o cavaleiro solitário, o que quando Gondor estava caindo para os poderes do mal, em que quando você não era nem um pouco melhor, e não é em si mesmo, do que os egípcios, você ouviu a buzina, você viu o meu sangue, você viu o meu corpo, e daquele instante em diante, se você é regenerado, cada minuto é um minuto de graça. Você nunca vai negar o perdão a alguém, você nunca vai deixar de tomar santa ceia, porque você está assim, assado, porque o momento é triste, porque você está com problemas, porque há pessoas irritantes. Pepim, onde tivesse, em qualquer situação, triste ou não, irritante ou não, quando ouvia uma buzina, começava a chorar, porque ele lembrava que ele não devia estar ali, nem para ser irritado, porque ele devia estar morto. E cada momento na vida de alguém que realmente toma da ceia, ele está lembrando, amanhã ele pode estar no hospital, ele pode estar morrendo, ele pode estar sendo contrariado pela vida de mil maneiras. Ele lembra, esse é um momento de graça, não devia estar aqui. Cada israelita devia sempre lembrar isso: eu devia estar morto como aqueles primogênitos. Vamos orar, queridos. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha
darei a